Glória a Deus. Tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Então, quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 1, Mateus capítulo 1, do verso 18 ao verso 25. Mateus capítulo 18, do verso 1 até o verso 25. Diz assim a palavra de Deus: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por esta palavra lida nesta noite. Que o Espírito Santo traga a revelação que nós precisamos. E que nós possamos sair daqui edificados através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui já ficaram frustrados de receber notícias que não estavam esperando? Quantos aqui já tiveram medo por receber uma notícia de última hora? Uma notícia que fez você pensar, uma notícia que colocou em xeque todo o seu planejamento, uma notícia que fez você talvez pensar em desistir de tudo que você havia planejado. José, ele recebeu a visita de um anjo. Por que esse anjo veio visitar José? Porque José ele namorava com uma menina chamada Maria. E essa menina estava prometida a ele em casamento. Só que de repente essa menina aparece grávida. Imagina você, homem, que está me ouvindo. Imagina você fazer planos. Você preparar para um casamento, para uma festa. E de repente você recebe uma notícia que a sua prometida está grávida. Mas você não teve relações com ela. Como você iria se comportar diante de uma notícia dessa? Como você iria reagir a uma notícia dessa? Eu não vejo muitos Josés nos nossos dias. Nós não vemos muitas pessoas que talvez teriam o comportamento desse jovem chamado José. E quando nós lembramos do nascimento de Jesus e contamos essa história, nós damos ênfase a muitas coisas. E nós falamos muito pouco de José. Qual foi o papel desse personagem no nascimento de Jesus? E uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é que a primeira coisa que o anjo do Senhor disse a José foi: não temas. O anjo aparece para José e diz: não temas. Disse: José, não tenha medo. Vire para alguém que está do seu lado e diga: não tenha medo. Diga: don't be afraid. Não tenha medo. Isso, diga: don't be afraid.
Yeah, tell them, não tenha medo. Não tenha medo. Don't be afraid. Por que o anjo disse para José não tenha medo? Why did the angel tell that to Porque Joseph? notícias inesperadas causam medo ao nosso coração. Because unexpected news cause fear to our Notícias hearts. inesperadas nos deixam apavorados. Unexpected news frighten Notícias us. que nós não estamos esperando chegar à nossa vida. News that we're not expecting to arrive in our Tira lives. totalmente o nosso foco. Take totally your focus away. E a frase não temas, And this phrase, don't ela not fear, aparece cerca de 354 vezes na Bíblia. is about 354 times shows in the Bible. Se uma palavra aparece tantas vezes nas Escrituras, If something shows up this é much in porque Scripture, essa palavra é importante. it's because it matters. E a palavra não temas, ela é uma declaração de encorajamento. And this is a declaration of encouragement. É uma palavra que indica o cuidado de Deus para com os seus filhos. It's the kind of word that indicates the care of God É with His como children. um filho está se preparando It's like a child is preparing para himself prestar um concurso no vestibular, to take the está se SATs, preparando para entrar numa universidade, preparing to go to college, ou está se preparando para simplesmente tirar uma carteira de motorista. or just getting a driver's license. E o pai chega para essa criança, para esse jovem e diz, não tenha medo, And the father goes to this child, this young person, não, and não tells him, don't be temas, afraid. vai dar tudo certo. Everything's going to work out. É quando você deixa o seu país, It's when you leave your country, deixa os seus amigos para trás, leave your friends behind, você deixa o seu emprego para trás, leave your job behind, deixa a sua empresa para or trás, your own company even. e aí você chega num país estranho, And then you go to a strange onde você nation, conhece poucas pessoas, where you know few people, onde você não fala o idioma dessa nação. where you don't speak the language. Aí sempre vai ter alguém para te encorajar, And there's always going to be someone to alguém encourage que vai you. chegar para dizer, olha, não tenha medo, Someone who's going to come to tell you, don't não be afraid. temas. Do not O fear. começo é assim mesmo, In the beginning it's mas like vai that. dar tudo certo. But everything is going to work Quantos out. aqui não foram encorajados por uma palavra dessa? How many here were not encouraged by words Quantos such as aqui this? não ouviram, não tenha medo? Or didn't hear this, Ou do não not be temas? afraid, don't fear. Homens e mulheres que Deus usou, Men and women that God eles used, foram visitados they were visited para receberem essa palavra de encorajamento. to receive this word of Porque encouragement. todos aqueles que têm uma missão, Because all that have a todos aqueles mission, que têm um propósito, everybody who has a purpose, eles vão ouvir a palavra não temas. they're going to listen to this word, Ainda don't mais fear. quando a gente pensa que não é capaz para realizar a missão que Deus escolheu a gente para realizar. Especially when you don't think we're not able to E realize what talvez God nessa asked noite us eu to estou do. falando para pessoas And maybe tonight I'm talking to que people não estão preparadas who are not e prepared que talvez não se sentem capacitadas or just don't feel able para cumprir o propósito para o qual Deus os chamou. to fulfill the purpose to which Mas God assim called como them. o anjo visitou José, But just like the angel eu visited sou o Joseph, anjo do Senhor nessa noite I'm an angel of the para Lord dizer here para tonight você não to temas, tell you don't be para afraid, dizer para você, olha, não fique atemorizado, to tell you don't be porque scared, Deus está gerando algo em você. because God is generating Deus está something preparando within you. você God is preparing para uma you missão que só você pode cumprir. for a mission that you only can fulfill. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, When God made a covenant with o Abraham, patriarca, the patriarch, ele escutou, he heard, não temas, Abraão, don't be afraid, eu Abraham. sou o teu escudo I am your e shield teu galardão and your conquest. será sobremodo grande. It's going to be very big. Mais tarde Deus também falou a Isaac, Later on he spoke to eu Isaac. sou o Deus de teu pai I'm Abraão, the God of your father não Abraham. temas, Don't be afraid. porque eu sou contigo, Because I am with abençoar-te-ei you. I'll bless e you. multiplicarei a tua And descendência multiply your descendants. por amor de Abraão, For the love of meu Abraham, servo. my servant. Mais tarde Deus visita Jacó, Later on he visits Jacob, neto de Abraão, the grandson of filho Abraham, de Isaac. the son of Isaac. E também ele foi aconselhado por And Deus, he was counseled by God, não temas. do not fear. Perceba Notice que this, quando nós entendemos a missão que Deus tem para nós, that once we understand the mission that God has for toda a us, nossa descendência, ela vai viver um propósito de Deus. all our descendants are going to live a E purpose Deus vai of God. visitar toda a nossa geração. And he's going to visit all our E Ele generation. vai dizer para você, olha, assim como fui com o teu And pai, he's going to tell, just eu like I was serei with com your você. father, I will be with Não you. tenha medo. Do not be Olhe afraid. para a história do teu pai. Look at your father's Veja story. como eu fui com ele. Look how I lived Assim with him. também eu serei com você. That's how I'll be with you. E Deus, ele
em vários momentos na história, And in several times in history, repetidas vezes, o povo de Deus ouviu essa palavra. the people of God heard these words. O livro de Isaías, The book of Isaiah, ele usa muito esta palavra, não temas. he really uses a lot this saying. Deus "Do fala a not fear." Isaías, não temas, God tells Isaiah, porque don't fear, eu sou contigo. because I am with Todas you. as vezes que Deus visitava alguém Every time God visited para dizer não someone temas, to tell them not to é fear, porque Deus estava reafirmando is because God was reassuring uma aliança. a covenant. Então, cada vez que Deus visita você, So every time God Deus está visits you, reafirmando He's uma reaffirming aliança que Ele fez a covenant com He um dos did teus antepassados. with someone that came before E you. muitas vezes nós When we não fall apart. entendemos And sometimes we don't understand o propósito de Deus para a nossa vida. God's purpose to our lives. Mas Deus, Ele sempre vai nos lembrar But God will always da remind us aliança of the que Ele tem covenant conosco, that He has ou with com a us, aliança que Ele tem com os nossos antepassados. or the one He has with our Quem não forefathers. se lembra de Josué? Who doesn't remember Quando Joshua? Josué foi encarregado de substituir Moisés When Joshua got the para role to substitute levar o Moses, pessoal, o povo hebreu para a terra prometida. to take the Hebrew people to the promised Qual foi a land, primeira coisa que Deus disse para Josué? first thing God told him, Não temas, don't fear. eu sou contigo. I am with you. Assim como eu fui com Moisés, Just like I was with eu Moses, também serei contigo. I will also be with E eu you. vim aqui nesta noite para dizer para você And I come here tonight to que tell da mesma you forma que Deus ele manda o anjo, ele envia o anjo até José that the same way God sent an para angel dizer: to olha, Joseph José, não tema. to tell him, Joseph, don't fear. Eu vim aqui essa noite para dizer para você: I come here tonight to tell não you, tema. do not fear. Talvez o ano de 2022 não foi um ano muito bom para você. Perhaps 2022 was not the Talvez greatest você year está for you. sentado nessa cadeira e se sente frustrado, Perhaps you're sitting at the chair feeling desanimado, frustrated, discouraged, triste, sad, pensando em desistir, thinking about giving up, pensando em não continuar com o que você está fazendo. thinking about just stop whatever you're E doing. talvez eu estou falando aqui para pessoas que já receberam uma missão de Deus And perhaps I'm talking to people who have received a mission from e God têm medo, and are scared porque não se sentem preparados because they don't feel para cumprir prepared essa missão. to fulfill this E mission. a mensagem do nascimento de Cristo, And the message of Jesus' ela birth, trouxe medo, it brought fear, não só para José, not only to Joseph, mas Zacarias também foi visitado. but Zechariah was also E o anjo visited. disse: não temas, Zacarias. And the angel told him, don't be afraid, Zechariah. Maria foi visitada pelo anjo do Senhor. Mary was visited by the E angel o of anjo the disse: Lord. Maria, não temas. And the angel told her, E o Mary, que don't dizer fear. dos pastores And what to que tell the estavam nos shepherds? campos? They were in the field. O anjo apareceu: olha, não temas, The angel showed up porque and said, hoje eu look, trago don't boas fear, novas para você. because I bring good tidings for you. Satanás, ele sabe muito bem explorar as nossas fraquezas, Satan knows very well how to explore our com a weaknesses finalidade de nos enfraquecer, in order to de nos weaken fazer us desanimar and to disencourage da nossa us missão. in our mission. E o diabo faz isso através do medo, And the devil does that tentando through lançar fear, um medo no nosso coração. trying to cast fear into our Por quê, hearts. pastor Pedro? Why, Pastor Porque Pedro? primeiro o medo ele paralisa o nosso potencial. Because first, fear stops our potential. E eu quero, se você não sabe qual é a origem da palavra potencial, eu quero que você aprenda isso nessa noite. If you don't know the origin of this word potential, I want A you to learn origem it da tonight. palavra potencial, The origin of this word ela está em um nome: is in a name, onipotente. omnipotent. Quem é onipotente? Who is omnipotent? Onipotente é Deus. God. Então a palavra potencial, ela tem origem na palavra onipotente. So this word potential Agora, has Deus, its ele é origin in the word onipotente. omnipotent, because God Deus, is ele tem omnipotent. todo o poder. He has all power. Ele tem todo o potencial. He has all Por que potential. quando a gente olha para uma pessoa e diz: você tem potencial, Tony? Why when we look at a person and we tell him you have Nós potential? estamos dizendo que ele carrega dentro dele a partícula do onipotente. We're telling them that they E que carry essa inside of them partícula, a essa particle partícula of do omnipotence. onipotente, And this particle dá a ele poder. gives them E essa power. partícula nós chamamos de Holy Spirit, And this particle nós we call chamamos de Espírito Espírito Santo. Santo, Holy que é Spirit. também chamado de dunamis, That's also que é uma called dunamis. dinamite, That's like que a tem dynamite poder, that has que power, tem força. that has strength. Então eu não sei se você está entendendo o porquê que o diabo quer trazer medo ao nosso coração. So I don't know if you understand why the devil wants to bring Porque fear o to our medo, heart. ele paralisa o nosso
potencial. Because fear paralyzes our O medo potential. paralisa aquilo que Deus já colocou dentro de cada ser humano. The fear paralyzes what God has placed within every Segundo, o human diabo being. ele sabe que o medo destrói nossos sonhos. Second thing is the devil knows that fear destroys Muitas our dreams. pessoas elas pararam de sonhar. Many people have stopped dreaming. Elas têm medo de recomeçar They're afraid to start over por causa do medo. because they're O scared. medo tem destruído muitos sonhos ao redor da terra. Fear has been destroying several E dreams throughout the terceiro, earth. porque o medo nos afasta do nosso propósito. And third thing is that fear keeps us away E hoje from eu our olho à purpose. minha volta, eu vejo pessoas com tanto potencial, And these days I look around and mas see people with que so much pararam de potential, sonhar, but that they stopped dreaming. deixaram de acreditar. They go on E aí, believing. esse medo as afasta do propósito de Deus. This fear sends them away from Muitas God's não purpose. querem mais encarar um novo relacionamento. Many don't want to face a new relationship. Muitas não querem mais investir em um negócio ou numa empresa. Or do not want to invest in a Muitos não business, querem mais exercer o seu chamado ministerial, or exercise their ministry servir calling, na casa de Deus. serve at the house of the Muitas Lord. pessoas, inclusive, não querem se relacionar com outras pessoas. Many people don't want to relate with other people. E muitas vezes a gente encontra com um brasileiro And many times we meet aqui Brazilians nos Estados Unidos. here in the United States. E aí a gente vai conversar com ele. And we go to talk Aí to ele them. começa a falar inglês com você. And they start speaking E English começa to a you. misturar o português com o And they inglês. start mixing up E English aí a and gente Portuguese. pergunta, e o que você está fazendo? Then we ask them, what are you Aonde doing? você está? Where are you? Ele falou, pastor, eu desisti de viver no meio dos brasileiros. He says, Pastor, I gave up on O living in the condomínio midst que eu of moro, Brazilians. inclusive, não tem nenhum brasileiro. I moved to a community that has Now no I Brazilian at all. just speak English. Só fala inglês. I don't speak more Português. Não falo mais português. Because. Eu não sei se você conhece alguém assim. I don't know if you know someone who's like that. São pessoas frustradas, Those are frustrated people. pessoas que desistiram, People who gave up, que esqueceram o potencial que têm, who forgot the potential porque they talvez have. a missão dele é justamente com o brasileiro. Because perhaps our mission is with Porque se eu Brazilians. entendesse que a minha missão fosse com outro povo, eu estaria servindo a outra nação. Because if I understood my mission was Porque another muitas kind of pessoas people, chegam I'd be para mim e serving falam, that people. pastor, Because many people come to me and say, ser Pastor, pastor nos Estados Unidos é mole. being a pastor in the United States is easy. Eu queria ver você ser pastor lá na África. I wanted to see you go to Africa. Eu queria ver você servir lá na Índia. I wanted to see you serving in Eu falei, India. irmão, I'm sorry, Deus não me mandou para lá. I'm saying, bro, I'm sorry, but God Se did Deus not me send mandou me para there. cá, Ele tinha uma razão específica. He sent me here. He had a E eu digo para specific você, reason. queridos, que talvez seria mais fácil servir lá na África. And I'm telling you, beloved, Porque na perhaps África eu it would be vejo um easier povo to com serve fome e there. sede de Deus. Because in Africa, people are Eu não thirsty and vejo hungry eles for sentados em God. cadeiras alcochoadas como você está. They're not sitting in comfortable Eu vejo seats eles like no you Natal are. esperando um punhado de arroz para eles comerem. I see them waiting for Enquanto Christmas você for está just a aqui piece of rice preocupado to eat. com a mesa farta que vai ter nesse fim de semana. While you're just concerned with the feast you're having this weekend. Eu preferia pregar para pessoas com fome e sede de Deus. I'd rather be preaching for people who hunger and Pessoas thirst que for honram o God. nome que carregam. People who honor the name they're carrying. Porque entende a missão que Deus tem. Because they understand the mission that É God muito fácil has. criticar quando você não está fazendo nada. It's very easy to criticize when you're not doing Porque você está anything. frustrado, Because you're frustrated. está machucado, You're hurt. não entende o seu potencial, You don't understand your deixou potential. de sonhar. You let go on dreaming. E o medo te afasta do seu propósito. And fear keeps you away from your E algumas purpose. lições que nós aprendemos And com essa some história. lessons we learn with the story. A primeira é que o inesperado provoca medo. First thing that's em nosso unexpected coração. provokes fear into our E eu hearts. posso falar, Cris, porque no dia 14 de fevereiro de 2011, Because I can tell you, because on the 14th eu of estava February of sentado dentro do meu 2011, escritório, na minha casa, em Boca Raton. I was sitting in my office in my house E eu in Boca ouvi Raton, algumas batidas na minha porta. and I heard some knocks on my E door. quando eu olhei, irmão, tinha mais de 15 oficiais da imigração americana. And when I looked, there were over Eu 15 comecei a officials tremer. of ICE. O meu coração começou a bater forte. And my heart started pounding, Eles started bateram na minha shaking. porta, nós abrimos a porta. They were knocking at the door, we E eles opened. perguntaram, você é o Pedro Oliveira? And they asked, are you Pedro E Oliveira? eu falei, yes, I am. And I said, sim, eu Nós sou. temos uma ordem de prisão aqui, deportação para você, por favor, me sigam. We have an order to arrest Quando o you inesperado and bate a sua to porta, irmão, o medo deport vem. you. Once the Você não unexpected sabe o hits, que vai you're fazer. afraid. You don't know what you're E eu going to sou do. levado para um presídio de imigração And then I'm taken por to causa the de um erro immigration de um advogado. jail because of a mistake E of a não foi lawyer. culpa minha.
It wasn't my fault. O inesperado, ele provoca medo em nosso coração. The unexpected brings fear to our hearts. E foram 44 dias And there were 44 days que mudaram a minha história, that changed my story, que mudaram a minha vida, that changed my life. porque eu precisava ir para aquele lugar para receber a visita de um anjo, irmão. Because I had to go to that Para ele place to falar para receive mim, the não visit of the angel, temas. to hear, do not E fear. foi assim mesmo, porque na primeira noite Deus me visitou. And that's how it happened, E eu because the first time entendi o God porquê visited que eu me. estava naquele lugar. And I understood why Foram I was mais in de that 1000 place. conversões em 44 dias. Over one time, Foram people quase converted in 50 44 days. batismos realizados nas banheiras daquele presídio. Almost 50 baptisms E eram happened in 4 the cultos bathtubs of that diários. place. And there were 4 Avivamento, services, milagre, revival, miracles, paralítico andando, paralyzed people demoniado walking, sendo liberto. people being delivered from E eu falei, demons. isso é que é igreja. I said, this is Irmãos, eu church. tive um doutorado que poucos pastores que pregam nos Estados Unidos tiveram. I had a doctorate that few pastors have access to. Mas Deus disse, não temas. But God said, do not be A afraid. mesma coisa que Deus falou para José. Same thing God told Joseph. Você talvez não vai entender o que eu estou gerando, José. Perhaps you're not going to understand what I'm Porque quando o generating, inesperado vem, provoca o medo em nosso coração. Joseph. Because once the unexpected comes, it E provokes José, fear to our hearts. ele ficou com medo. And Joseph was scared. Porque tudo estava indo bem. Because everything was going well. Ele estava noivo He was engaged com uma jovem chamada Maria. with a young girl called Mary. Talvez a mulher dos sonhos dele. Perhaps she was the woman of Eles his estavam dreams. fazendo planos para o futuro. They were planning for their future. E de repente José descobre que Maria está grávida. And suddenly Joseph finds out she's Está pregnant. grávida e ele tem certeza que o filho não é dele. She's pregnant and he's sure the kid's not his. Porque ele não tinha tido relações com essa jovem. Because they haven't been intimate yet. Rapidamente, irmãos, o mundo de José começa a desmoronar. Quickly, Joseph's world starts falling Eu não sei apart. se você já passou por essa experiência. I don't know if you ever went through that experience. De repente o mundo à sua volta começar a desmoronar. Of suddenly the world E around você you started começar a falling ter apart. medo do futuro. And then you're afraid of the future. Porque você fez planos. Because you planned. E de repente o inesperado acontece. And suddenly the unexpected É uma happened. traição que você não esperava. It's a betrayal that you didn't expect. É uma ordem judicial que você não esperava. It's a court order you didn't expect. É uma conta que você nem imaginava que existia. It's a bill that you didn't even É a imagine pessoa que você existed. mais ajudou, te traiu. It's the person who you have te the most abandonou. betraying you, just leaving you. O inesperado provoca medo em nosso coração. The unexpected brings fear to our hearts. A segunda lição que nós aprendemos The second lesson we learn é que nós não devemos ter medo quando as coisas parecem inexplicáveis. is that we should not be afraid when things cannot be explained. Só entre nós aqui. Just between you and I. Dá para explicar a noiva do cara parecer grávida, irmãos? Can you explain his, Pensa bride comigo, showing dá up para explicar? pregnant? Can you explain that? A noiva de José aparecer grávida. Joseph's fiancé showing up Pergunte, irmão, pregnant. para alguém que já teve essa experiência que você vai entender. As someone who had that Porque eu experience, conheço because you're gonna pessoas assim. understand. Because I know people like that. Nós, como pastores, ao longo do nosso ministério, você não tem ideia das coisas que nós ouvimos. As pastors throughout our ministry, we have E do no idea of tipo the de things pessoas we que hear nós atendemos. and the kind of people we help. Então, nós não devemos ter medo quando as coisas parecem inexplicáveis. So we should not be afraid when O things are versículo 18 unexplainable. de Mateus 1 The verse 18 of Matthew chapter 1 diz que foi assim o nascimento de Jesus Cristo. says that was the birth of Jesus Christ. Olha como Mateus começa a narrar a história. Foi assim, Look how Matthew starts it. He says, so it simples was, assim, just like o that. nascimento de Jesus Cristo. The birth of Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas, antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Imagina você Can you imagine receber uma notícia dessa. for you to get such news? Irmãos, José é uma pessoa que merece o mesmo nível de honra que Maria merece. Joseph deserves the same kind of José honor that é o Mary tipo does. do homem que eu e você deveríamos ter como modelo para sermos bons pais de família e podermos ser homens que têm uma referência na terra. Joseph is the kind of man that should be a role model Por so that quê? we can have a reference Porque from the earth. mesmo sendo algo que parecia inexplicável, Because although it was something that seemed unexplainable, José, ele teve medo, Joseph was afraid porque ele concluiu que Maria tinha sido infiel. because he got to the conclusion that Mary Qualquer wasn't homem numa faithful. situação dessa vai concluir que a
a prometida foi infiel. Any man in such situation would think that the betrothed E was nós unfaithful. geralmente também chegamos a conclusões equivocadas And we usually get to the wrong conclusion sobre algumas coisas que estão acontecendo com pessoas à nossa volta. about some things that are happening with people around Eu não us. sei o nível de pessoas ou o tipo de pessoa que você convive com ela diariamente. I don't know the level or the kind of Mas people tem you've been living tipo with, but there's a kind que nós chamamos de fofoqueiro that we call the gossiper. ou fofoqueira. Man or woman. São pessoas, doesn't irmãos, matter. que sempre vai ter uma notícia uma notícia ruim. There are people that are always going to have Porque some daqui a bad pouco vão me news. condenar também. Uma notícia ruim. People are going to have some bad news. Eu não sei se você conhece esse tipo de pessoa. I don't know if you know that kind of people. Sempre vai trazer uma notícia ruim They'll always bring Uma bad conversa news in a conversation para deixar você confuso, to get you to be para deixar confused, você preocupado. to get you worried. José ficou com medo porque ele concluiu que Maria tinha sido infiel. Joseph was afraid because he got to the E conclusion às that Mary vezes was nós unfaithful. também tiramos conclusões precipitadas And sometimes we just jump to a conclusions respeito de algumas coisas que parecem ser inexplicáveis. about some things that seem to be Nós unexplainable. ficamos com medo, We get scared, ficamos we decepcionados get e disappointed, muitas vezes tiramos conclusões apressadas. and many times we rush to conclusions. E foi por isso que Jesus ele nos alertou sobre o perigo de julgarmos os outros. And that's why Jesus alerted us to the danger Em of Mateus judging 7:1 people. Jesus disse: não julgueis, In Matthew 7:1, Jesus para says, que "Do não not judge sejais julgados. in order not to be judged." Porque com a medida com que julgardes, serás também julgado. Because in the same way you're going to judge, you shall be judged. José, ele teve medo porque ele concluiu que a sua noiva tinha sido infiel. Joseph was scared because he realized Mas ele his não sabia fiancé que was enquanto ele unfaithful. estava preocupado, But he didn't know that while cheio he was de medo, worried and filled with fear, Deus tinha um plano maravilhoso para a vida dele. God had a wonderful plan for E eu his quero life. dizer para você que quando chegarem notícias que parecem ser inexplicáveis da sua vida, And I want to tell you você that when precisa news ser that um seem to tipo be de José. unexplainable for you, você precisa, be like Joseph. ainda que tenha medo, although you may be ainda que scared, você não entenda o que está acontecendo, or you don't understand what's happening, mas você precisa ser esse tipo de José. but you need to be this type of Joseph. Por quê? Why? Porque José não sabia, Because Joseph ele didn't não know. compreendia o que estava acontecendo. He didn't understand what's happening. Ele não sabia que a sua noiva, He didn't know that his que fiancé aparentemente estava sendo infiel, that seemed to be na verdade unfaithful, ela estava sendo uma serva fiel e obediente. she was actually being a faithful and Então obedient tome cuidado servant. antes de tomar algumas decisões precipitadas. So be aware of jumping José to não sabia conclusions. que a sua noiva Maria estava trazendo no ventre o Salvador do mundo. He didn't know that she was bringing in her womb the Savior of the Nós world. não devemos, querido, We shouldn't, beloved, julgar judge por antecipação. just beforehand. Nós precisamos ser esse tipo de José, We need to be this type que of ainda que eu Joseph, não entenda o que está acontecendo, that although I don't understand what's eu happening, vou esperar I will wait antes de expor. before exposing. E essa é a terceira coisa que nós aprendemos aqui. And that's the third thing we learn here. Essa é a terceira coisa que nós aprendemos. That's the third thing we learn. Nós não devemos ter medo acerca da preocupação com a opinião pública. We should not be afraid of what people are going to Se think. você sabe quem você é em Deus, irmãos, quem está te julgando não é responsável para te levar no seu destino final. If you know who you are in God, beloved, whoever Porque judges nós you is not gostamos responsible muito to de take you to ser the final avaliados destination. Because we like to be pelo que as evaluated pessoas dizem de nós, by what people say sobre of o que elas us, escrevem sobre nós. or what they write Mas eu quero about dizer us. para você que você não precisa ter medo ou estar preocupado com a opinião pública. But I'm here to tell you that you do not need to be Só afraid or você think about e what o people think Espírito about Santo you. é quem sabe. Only you and the Holy Spirit Só know. você e Deus é quem sabe o que está acontecendo. Only God and you knows what's going on. E aí, mesmo diante de uma situação que aparentemente era inexplicável, And even before a situation that could not be José, explained, ele nos ensina que nós devemos proteger as pessoas Joseph teaches us that we should protect em people vez de expô-las à vergonha. instead of exposing them to shame. Irmãos, nós somos pastores. Guys, we're E pastors. aqui nessa casa nós temos 8 pastores que servem conosco no ministério. And here in this house we have 8 pastors that serve E us with us. vários colegas e amigos que estão sempre nos visitando. And several colleagues are always visiting us. Se tem uma categoria que o povo gosta de falar, irmão, é de pastor. If there's some people that people like to talk about, it's the pastors. Eu não sei, irmãos. I don't know, brothers.
Mas eles gostam de falar. But they like to talk about Eu quero dizer para você que você precisa escolher o nível da pessoa que você vai medir quem você quer falar dela. I'm here to tell you that you need to choose the level of the person so Porque you can eu measure estive what you want to aconselhando talk about them. um casal há um tempo Because a while ago I was que counseling estava a couple atravessando um problema seríssimo. that was going through a serious issue. E aí ele começou a falar, pastor, mas eu não sou tão mau esposo assim. And he started saying, but Pastor, I'm Eu não not such a trato a bad minha husband. esposa tão mal assim. I don't treat her this bad. Eu não trato os meus filhos tão mal assim. I don't treat my children this É bad. só você olhar para a vida do fulano. Just look at the life Pô, of mas o fulano so-and-so. que ele falou era uma péssima, pior do que ele. But so-and-so was Se very eu bad, quiser me like worse than comparar he a was. alguém que é pior do que eu, If I'm comparing myself to someone who's worse porque, than irmãos, me, tem muita gente aí fazendo coisa errada. because okay, there are a lot of people doing Agora, bad stuff. não venha me medir pelo alguém que é pior do que eu. But don't come to measure me for someone who's worse than I am. Porque eu falei assim, ok, você está falando do fulano, mas olha para a vida do fulano. Okay, you're talking about so-and-so, but Pastor, what mas about aí that o other nível do guy? casamento desse cara não dá para mim. Oh, but the level of his marriage is É not muito enough. fácil. Sabe qual é o Not nosso problema, definitely. irmãos? É que You know what's você the está problem? andando num carro muito bom. Is that you're riding a very good Aí car. você está passando nas estradas. And then you're going through the Aí roads. você vê um carro melhor do que o seu. Then you see a car that's Aí better você than fica yours. chateado porque não tem aquele carro que você acabou de ver. Then you get annoyed because you don't have Mas the o car seu you é just saw. muito bom. But yours is Deixa eu very dizer, good. você precisa começar a ser grato a Deus pelo que você tem. You need to start being grateful to God for what Quem you não é have. grato a Deus pelo que tem, irmãos, nunca vai receber algo melhor. Who is not grateful to the Lord for what they Porque have a is gente never going to sempre get quer anything medir better. pelo nível que está acima de nós. Because we always want to measure Mas to the level that's above quando us. nós olhamos, irmãos, para a nossa volta, But when we look around, começa a avaliar os que nem carro têm. start noticing people who don't even Igual have a esses car. dias, uma pessoa que nós estamos buscando ajudar, Like one of these days, someone who ela wanted nos to help, procurou pedindo socorro. she looked us up asking for help. Irmãos, e eu confesso para vocês que foi um dos momentos que mais me chocou aqui nesses Estados Unidos. It was one of the moments that shocked us the Isso most foi há in the 2 United semanas. States. That happened two weeks Quando ago. essa pessoa me procurou, When this person looked for pedindo me, ajuda, asking for que help, foi abandonada pela esposa, because they were abandoned by the wife, foi abandonado pelos amigos, by the friends, perdeu o trabalho, lost their job, perdeu tudo que ele tinha. lost everything he E ele had. veio pedir ajuda e ele falou assim, pastor, And he came to us for help. He said, vem aqui para Pastor, você ver onde eu estou dormindo. come to see where I'm sleeping. E ele está dormindo na carroceria de uma caminhonete. And he's sleeping in the trunk of a car. Imagina o que é virar essa noite aí, não porque nós estamos ajudando, mas imagina o que é alguém virar uma noite de 40 graus aqui, dormindo dentro da carroceria de uma caminhonete. Can you imagine for someone to go through a E night você where it's 40 reclamando. degrees outside, Eu tomar sleeping in the vergonha na car, cara and you're de complaining? reclamar da vida que você tem. You should be ashamed about Eu complaining of the chorei. life we have. Eu falei assim, não é cried. possível. I said, E o "No pior way." é que ele não estava dormindo sozinho, num espaçozinho desse tamanho aqui, ó, And he wasn't num sleeping colchão alone inflável. in just this Ele inflatable falou assim, o meu mattress. pai veio do Brasil, um homem de quase 70 anos de idade, para estar comigo. He said, my father E came from estava Brazil o to be pai with dele me. dormindo com ele dentro da carroceria do carro. And his father was sleeping with Bom, him in isso the é de car. chorar. That's something to cry Isso nós devíamos about. ter vergonha na cara We should be de ashamed reclamar do carro que temos, about complaining da about our casa cars que nós moramos the house e we da live in, vida que nós levamos. and the life we Em live. Estados Unidos da América, século 21. The United States to E 21st não é o único century. caso isolado. And that's just an Porque tem muitas pessoas por aí vivendo em condições como essa. Because there are a lot of people living like this. José, apesar de não entender o que estava acontecendo, Joseph, although he did not understand what was happening, ele nos ensina que nós devemos proteger as pessoas antes de julgá-las. he teaches that we should protect people before we Porque o judge them. cenário, se você conhece a história, o cenário era um cenário propício para Maria ser apedrejada e morta. Because the scenery was good for Mary to José be tinha stoned to 2 death. caminhos para lidar com Maria: Joseph had 2 ways to handle Mary. abandoná-la To abandon her publicamente, publicly, e ele tinha muitas razões para isso. and he had many reasons to do so. Mas a Bíblia diz que José era um homem o quê? But the Bible says that Justo. Joseph was righteous. A Bíblia diz que José era um homem justo. He was a righteous E man. ele não queria expor a honra da mulher que ele amava. And he didn't want to expose her honor. E aí o texto diz que ele resolveu então deixá-la secretamente. So the text says that he Mas decided to do veja so como in Deus secret. faz as coisas. But see how God does Naquele things. mesmo instante que José decide deixá-la secretamente, On that same moment that he decides to leave her in secret,
O anjo visita Maria e diz para ela ir para a casa da Isabel. The angel visits Mary and tells her to go to Elizabeth's house. Ela ficou 6 meses na casa de Isabel, a sua prima. And she was there for 6 months in the house of her cousin. E foi tempo suficiente para que Maria não fosse exposta. And it was just enough E time foi for tempo Mary not to be suficiente para exposed. que José pudesse o quê? Pensar. And for Joseph to be able to Eu quero think. dizer, queridos, que ainda que as coisas pareçam inexplicáveis, Deus, Ele sempre tem uma saída para a nossa história. Although things cannot be explained, beloved, Então, God always has a way out for our quando story. algumas coisas acontecer com você, não julgue as pessoas. So when some things happen to you, Pare de don't judge culpar as people. pessoas. Stop blaming Porque a people. mudança que você precisa não está nas pessoas à tua volta, está dentro de você. Because the change is not the people Você around you, precisa it's se within you. posicionar You need to position e dizer: a yourself mudança que eu preciso está dentro de mim. and say the change I E parar need is de se inside me. vitimar, Stop parar de victimizing julgar yourself. e expor as pessoas que não têm nada a ver com o seu problema. And stop judging, exposing people who have nothing Porque to do foi with isso your que issues. José fez. Because that's what Joseph did. Ele não permitiu He didn't que a mulher allow que ele amava fosse exposta. for the woman that he loved to be E exposed. eu quero concluir And I want to wrap up dizendo a 4ª lição que nós podemos aprender. saying the first lesson that we can learn É que nós não devemos ter medo is that we should not be afraid quando a ansiedade vem no nosso coração. when anxiety hits our hearts. O versículo 20 On verse 20. diz assim: mas depois de ter pensado nisso. O que significa depois de ter pensado nisso? What does it mean after he thought about it? Significa que José refletiu It bastante. means that he actually gave it some Ele thought. avaliou os prós. He went through the Ele pros avaliou os and the contras. cons. Será? Como é que vai ser essa história? And how is this going to be? Esse negócio de grávida pelo Espírito Santo, essa menina está inventando essa história. Oh, pregnant by the Holy Spirit. Porque, irmãos, eles nem sabiam ainda o que era o Espírito Santo. Because they didn't even know who the Holy Spirit was Porque se yet. eles já soubessem... Irmãos, eu estou falando hoje para um público que sabe exatamente quem é o Espírito Santo. I'm talking to people who know Mas exactly chega who para the o seu Holy marido e Spirit fala que is. você está grávida dele para ver o que vai acontecer But tell contigo. your husband that you're pregnant by him and see what's going to happen. Não vai dar certo. It's not going to work. Vai dar errado. It's going to go wrong. Imagina, José, não sabia, o que é o Espírito Santo. They didn't even know who the Holy Spirit was. Não sabia. They didn't. Mas a 4ª lição que nós aprendemos é que nós não devemos ter medo. But the fourth lesson we learned that we should not fear Quando a ansiedade when anxiety vem no nosso coração. comes into our hearts. José ficou com medo, Joseph was scared porque ele não conseguia vincular a história da gravidez da sua prometida. because he could not just get his mind to the story of E the o pregnancy texto of his aqui nos dá a beloved. entender que Maria guardou o silêncio. And this text here shows us that Maria, Mary was quando o anjo silent. visitou ela e disse que ela iria ficar grávida, ela ficou quieta. When the angel visited Mary and Ela told ficou her em about it, silêncio. she got quiet. Irmãos, She e didn't tell quando a anyone. mulher fica em silêncio à sua volta, irmão, você fica desesperado. And when a woman gets quiet around you, Eu you sou just get casado há desperate. 32 anos. I've been married for 32 Conheço a years. minha esposa há 35 anos. I've known my wife for 35 Irmãos, o years. dia que essa mulher fica em silêncio The perto day de that mim, eu this woman fico is quiet, desesperado. I get desperate. Eu falo, está acontecendo alguma coisa. I say something's up. Tem alguma coisa errada. Something's wrong. Imagina, irmã, a Maria ficou em silêncio. Can you imagine Mary just got quiet? Ela não só ficou em silêncio, porque a Bíblia diz que ela guardou no seu coração. She was not only quiet, the Aquilo Bible que says o that anjo she falou kept para in ela. her heart what E the de angel repente told ela her. vai para a casa da prima Isabel e some 6 meses. Irmão. Suddenly she goes to her cousin's house and she gets away for 6 Imagina months. se isso acontece com algum casal de namorado aqui hoje. Can you imagine if this happens to a couple of A ansiedade girlfriend? veio ao coração de José. anxiety hits Joseph's heart? Eu imagino José não conseguindo dormir. I imagine Joseph just José being preocupado. sleepless. He was Porque concerned José não tinha o Life 360 para seguir a noiva. because he did not have Life 360 to follow his betrothed Não tinha as redes sociais, né? or social media. Hashtag Maria tô com Isabel. Hashtag Mary, I'm with Elizabeth. Não tinha, irmão. Não tinha notícia, não tinha nada. There were no news, there was nothing. 6 meses a menina some. 6 months, she just Irmãos, vanished. O cara tinha que ficar ansioso mesmo, porque o que é ansiedade? A ansiedade é o got medo, anxious. é o medo pelo futuro, é excesso de futuro. Because anxiety Depressão is é the excess excesso de passado. of future and Ansiedade é depression is the excesso de excess futuro. of
past. A depressão o cara sofre pelo que ele já viveu. Depression is E a someone ansiedade o suffering cara from what they lived. sofre pelo que ele não viveu. And anxiety Aí, is você fala, aí o suffering cara from what chega they para você e didn't fala, eu live. estou depresso e ansioso. And then some people say, I'm depressed and anxious. Aí eu falo, vamos levar você num centro espírita para ver se resolve. Porque aí balançou a cabeça. She said no. Estou deprimido e estou ansioso. I'm depressed and anxious. É muito excesso de passado There's a lot of e past muito excesso de futuro. and a lot of future. É o tipo da pessoa que ela precisa parar e pensar no que Deus está fazendo hoje. Is the kind of person that you should stop and think about Porque what por God's isso que doing nós chamamos o today. dia de hoje de presente. That's why we call it today Porque é um presente present, de Deus. because it's a gift Assim from como God. Jesus foi um presente para você. Like Jesus was Assim a como gift to Jesus foi um you. presente para Maria. Like Jesus was a É present por for isso Mary. que a eternidade só tem presente, irmão. That's why eternity is only the Porque é o present. presente que você tem que viver. Because it's the present Ainda you que a have to sua live. história não tenha sido das melhores. Although your story was not the best Mas one, você precisa olhar para hoje. but you need to look at Veja o que today Deus está fazendo right now na tua vida. and see what God is doing agora in your E life. veja o que Deus pode fazer na tua história. And see what God can do in your A story. quarta lição nos ensina que nós não precisamos ter medo The fourth lesson shows us that we do not e have to be estar afraid ansiosos. or be anxious. Eu não sei se você já perdeu o sono I don't know if you ever just por lost your sleep situações que você não entendia. for things you did not understand. Aqui nos Estados Unidos, irmão, ninguém perde sono. Here in the United States, nobody Então, does it. imigrante, então, é o povo que mais dorme tranquilo. Immigrants they just sleep at ease. Tranquilíssimo. Great Se nights tem of um lugar, sleep. irmão, bom para dormir, é aqui no sul da Flórida. There's a good place to sleep in Ainda South mais quando o Florida. camarada mora numa casa que ele paga $4.000 de aluguel por mês. Especially when people live in a $4,000 rent Aí house. ele paga mais 700 de prestação de carro, pastor Adriano. Then they pay $700 more Aí, for their irmãos, monthly ele payment in dorme the com uma car. dívida de $6.000 todo dia. They sleep with the Não, irmão, $6,000 hovering falo, over their heads. Não, irmão, você dorme todo dia com uma dívida de 6 mil que você tem que cobrir ela amanhã. Verdade ou mentira? You sleep every day with that debt that you need to cover tomorrow. Aí você vai ficar ansioso mesmo. Then you're going to be anxious, all right? Hã? Aí você vai ficar ansioso. Then you'll be anxious. Mas eu disse algo para você. But let me tell you O something. dia que você entender a missão que Deus tem para você. The day you understand O the dia que mission você God entendeu has for por que you, que Deus te trouxe. the reason why God brought you. Deixa eu dizer algo que Deus falou no meu coração. Irmão. Let me tell you something God spoke to my Deus, heart. ele não deu o título de propriedade da terra para Adão. God did not give the title Deus to deu para own the Adão land to o Adam. título de administrador, apóstolo. He let him Deus não disse, administrate it. Adão, você precisa se preocupar com todas as dívidas do que eu estou colocando na tua mão. God did not tell A Adam dívida é to be comigo. concerned with the debts Eu that he sou o had. dono. God Eu said, sou o "Debts are with proprietário, me. I'm the Adão. owner." Você tem que preocupar apenas de administrar. All you have to do Deixa is to que as administrate. contas eu pago. I'll pay the bills. Mas Adão, você sabe, né, irmão? Yeah, but Adam, Adão, you ele know, quis ser dono. he wanted to be the E owner. tem muita gente que não entendeu isso, quer ser dono enquanto Deus quer dar para ele administrar. And Se a lot of você people entender essa didn't chave, irmão, vai understand virar. that. Once you get it, it's going to turn in your Seja life. administrador. Be the administrator. Seja mordomo. Porque você Be quer a ser steward. dono. Because you want to be A an casa owner. que eu moro, irmão, Deus paga as contas, sabe por quê? The house I live in, Porque eu God sou pays the só bills. You know why? administrador. Because I'm just O administrator. carro que eu ando, Deus paga as contas. The Sabe car por that quê? I ride, God's Porque paying eu for sou it. só Because administrador. I'm just an administrator. Sabe por quê que esse prédio está de pé há 15 anos? You know why this building is standing Porque for eu só 15 sou um years? gestor. Because I'm just Eu sou só um managing administrador. it. I'm just an Porque se fosse administrator. meu, eu já não conseguia mais pagar as contas. Because if it was just mine, Posso I couldn't entender isso afford it. How many here understand Então não precisa this? ficar ansioso. So you don't need to be anxious. Não deixe a ansiedade impedir você de viver o que Deus tem para a tua história. Don't allow anxiety to keep you from living what God has for your Maria, story. ela gerou no ventre o Cristo. Mary generated in her womb the Christ. E a palavra Cristo significa ungido This word Christ means the anointed ou one, Messias. the Messiah. E o anjo diz aqui o Emanuel. And the angel calls him O Emanuel Emmanuel. que significa Deus conosco. Emmanuel, God with us. É impossível, irmãos, você ter Deus com você It's impossible for you to have God with you e você ter medo do futuro. and you're being afraid of the future. José ele não entendia God didn't understand. o que iria Joseph didn't acontecer na understand vida dele. what was going to happen in his life. Mas ele foi responsável But he was responsible em ajudar Maria in helping Mary a cuidar de to Jesus. take care of Jesus. José entendeu o que era ser um administrador.
Joseph understood what it meant to be o que era ser um bom mordomo. A good steward. Deus disse: olha, José, eu vou confiar nas tuas mãos o meu filho Jesus. God said, look, Joseph, I'm going to entrust into your hands my Quantos son aqui têm Jesus. filhos? How many here have kids? Você confiaria os seus filhos nas mãos de qualquer um? Would you trust your kids in the hands of just anyone? Nós aqui nos Estados Unidos temos as famosas babysitters. Here in the United States we have the babysitters. São babás. They're nannies. E eu vejo como que os pais escolhem a dedo quando tem que deixar os seus filhos pequenos. And I see how parents just pick and choose once I have to leave their kids. Deus escolheu Maria God chose Mary para gerar Jesus. to generate Jesus. Deus escolheu José God chose Joseph para ajudar nessa missão tão importante. to help in this very important mission. Maria, ela teve o privilégio Mary had the privilege de amamentar o Criador nos seus seios. of breastfeeding the Creator. Maria teve o privilégio Mary had the privilege de carregar nos braços of carrying in her arms aquele que sustenta os céus e a terra. the one who holds heaven and earth. Maria, ela teve a honra Mary had the honor de ensinar os primeiros passos of teaching the first steps para aquele que é o único caminho to the only one para who's the Deus. way to God. E nessa noite, nós como cristãos celebramos And tonight, as Christians, we celebrate Jesus. Jesus. O que você está gerando é muito maior do que você. What you're generating is much greater than you are. Quando você entender que o que você está gerando é muito maior do que você, Once you understand that what you're generating is greater than you, muitas coisas vão mudar a tua vida. many things will change in your life. José entendeu Joseph que ele understood tinha uma missão that he had a mission tão importante quanto a de Maria, just as important as Mary's, porque Deus tinha um plano para a vida dele. because God had a plan for his life. Diga comigo, Deus Say with me, God tem um plano has a plan para minha vida. for my life. Diga, ainda Say still, que eu seja even if I am. coadjuvante. O coadjuvante, irmãos, é aquele que não é o ator principal. The one who is not the main actor. Maria, ela foi a atriz principal. Mary José, was the main star. O José é o coadjuvante. Joseph was a co-star. Não sei se você está entendendo. I don't know if you understand. Tem muita gente que quer ser o ator principal. Many people want to have the main role. Samuel. Tem muita gente que quer Many people want estar nos holofotes. to shine. Mas nós precisamos entender que muitas vezes Deus nos quer But we need to understand that many times como God coadjuvantes. wants us as co-stars. Assim como José. Just like Joseph. E ele desaparece da história, irmãos, e ninguém sabe como foi, né, apóstolo Rui? And then he Ninguém disappears in sabe story. No one como knows. José desaparece da história. No one knows how he goes away. A última vez que a gente ouve falar de José foi quando, aos 12 anos, Jesus estava no templo para a festa da Páscoa. Last time we hear of Joseph was when Jesus was Depois 12. disso aí, a and they gente went não to ouve the mais temple. falar de José. After that, we don't hear of him Mas anymore. ai de mim, But woe unto me se não falarem no meu nome. if you don't talk about me. Ah, pastor nem citou meu nome. Pastor didn't even mention my name. Como é que fala o sangue de Jesus tem poder em inglês? The blood of Jesus has... É, o blood of Jesus has power. Oh my God. Tá entendendo? Quantos estão entendendo? How Por many que here que understand? nessa noite eu fui impelido pelo Espírito Santo a falar sobre José? Why was I compelled by the Holy Spirit to talk about Joseph? Para que você entenda, So you'd understand. e eu quero terminar, And that's how I'll finish. que assim como José That just like foi Joseph escolhido was chosen para ser um coadjuvante, to be a co-star, para ajudar Maria to help Mary, a cuidar de Jesus, to take care of Jesus, eu e você you and I fomos escolhidos were chosen para ajudar Jesus to help Jesus a ser conhecido be known nas nações da terra. over the nations of the earth. Pense comigo que a igreja é a noiva. The church is the bride. E eu e você somos preparados, fomos encarregados de ajudar a noiva a ser preparada. And you and I have to help the bride get prepared. Jesus precisa ser conhecido pela noiva. Jesus needs to be known by the bride. Mas é incrível pensar como tem algumas igrejas hoje que
Não dá para entender And it's amazing to think que how some cristianismo é churches, esse. we cannot understand what kind of Nós vamos Christianity is cantar até that. Alvo Mais que a Neve depois. Meu Deus. Foram chamados para ser coadjuvantes, mas querem ser atores principais de histórias que Deus não escreveu para eles. We're called to be E são co-stars, but pessoas people want to be the frustradas, main role in the que stories that buscam God not write for holofotes, them. People who are just que looking for the buscam spotlight, reconhecimento da mídia. who are looking to be Irmãos, recognized by eu the quero ser o media. tipo de José. I want to be a type of Joseph. Quando eu sair da história, irmãos, eu quero que ninguém nem saiba que eu estou saindo da história. When I live history, I don't want people Mas to eu even quero know where cumprir I o meu went. propósito até o último dia que Deus preparou para mim. But I want to fulfill my purpose to the last day God prepared for me. Deus tem um plano para a minha vida. Diga comigo, Deus Say after me, God tem um plano has a plan para a minha vida. for my life. É muito fácil a gente se adaptar. It's very easy to adapt. É muito fácil a gente esquecer quem nós somos. It's very easy to forget who we are. Deixa eu dizer algo para você, não esqueça quem você é. Let me tell you something. Don't forget who you are. Não busque aceitação por resultados. Don't look to be accepted by results. Porque Jesus nasceu, Because Jesus is born, eu tenho um propósito. I have a purpose. Porque Jesus nasceu, Because Jesus is born, eu tenho uma família. I have a E family. porque Jesus nasceu, And because Jesus eu is tenho born, uma vida eterna com Ele. I have eternal life with Him. Jesus nasce todos os dias. Jesus is born every day. Todos os dias é Natal. Every day is Christmas. Porque todos os dias Jesus está nascendo. Because every day Jesus is being Que o born. seu coração seja uma manjedoura. May your heart be a manger. Que o seu coração seja essa manjedoura May your heart be that para manger. receber Jesus. To welcome Jesus. E sabe por que Jesus, irmãos, ele nasceu lá num lugar tão simples And you know why Jesus was brought e about foi in such a colocado simple numa place manjedoura? and placed in a manger? Sabe por quê? You know why? Porque Deus, irmãos, é especialista Because God is a specialist em transformar in transforming lugares comuns common places em lugares conhecidos. in places that are known. O que é uma manjedoura? What is a manger? É um coxo onde animais fazem a sua alimentação. It's a place where animals Mas eat. Deus, But God, Ele transforma lugares comuns He transforms ordinary places em lugares conhecidos. in places that get known. E todos os dias nós falamos sobre a manjedoura, And every day we talk about the manger. que é algo tão comum. Something just so Eu quero ordinary. dizer que as pessoas vão falar muito sobre você, And I want to tell you that people are going to talk a lot porque about Deus é you. especialista Because God is a em specialist transformar coisas comuns in transforming em ordinary coisas things extraordinárias. in extraordinary things. José era mais um homem comum, Joseph was just another ordinary man, mas Deus resolveu escolher but God decided to choose him para ele, junto com Maria, so that he, alongside cumprir Mary, esse papel tão importante. could fulfill this important role. E eu quero orar com você nessa noite. And I want to pray with you tonight. E eu quero que você saia daqui na certeza que Deus tem um plano para a tua vida. And I want you to leave this place Deus, knowing Ele that não God has a plan esqueceu for de you. você. God did not forget about you. E 2023 está chegando. And 2023 is coming. E a palavra que Deus colocou no meu coração And the word that God é placed que in my heart 2023 será o ano da dupla honra. is that it's going to be the year of No double lugar da honor. vergonha, In the place of shame, Deus vai trazer uma dupla honra. God is going to bring sobre as about nossas double vidas. honor over our Eu lives. quero convidar você a ficar de pé. I want to invite you to stand up. E nós vamos terminar adorando a Ele. And we're going to finish by praising Adorando Him, Jesus. praising Jesus. E assim como Jesus escolheu José, And just like Jesus chose e Joseph, assim como José, ele teve medo, and just like Joseph was afraid, porque ele não entendia de verdade qual era a missão que Deus tem para ele. because he didn't really Tinha pra ele. understand the mission that God E had talvez for him. aqui nessa noite, Perhaps here tonight, muitas pessoas ainda não entenderam qual é a missão que Deus tem para a tua vida. many people do not understand what mission God has for your E Deus está life. dizendo, não temas. And God is saying, do not fear. Don't be afraid. Feche os seus olhos por um Close your momento. eyes for a moment. Feche os seus olhos por um momento. Close your eyes. Obrigado, Espírito Santo. Thank Obrigado, you, Holy Jesus. Spirit. Thank you, Jesus. Obrigado porque eu posso estar nesse altar porque Jesus nasceu. Thank you because I can be in this altar because Você Jesus está was aqui born. nessa noite porque Jesus nasceu. You're here tonight because Jesus Você was tem uma born. família porque Jesus nasceu. You have a family because Jesus was born. Você tem paz porque Ele é o príncipe da paz. You have peace because He's the Prince of Peace. Você está aqui porque
Jesus te escolheu. You're here because Jesus E Ele chose tem you. uma história linda para continuar escrevendo na tua vida. And He has a beautiful story to keep E é por writing in isso que your nessa life. noite nós damos toda a honra And that's why tonight we e give all toda the glória honor and all the glory a Ele. to Him. Ao único que é digno de receber